E o Zé Wellison ainda pode ser jogador do Sport. Isso mesmo, torcedor do Leão. Vou te passar uma informação nova em torno da negociação do Clube Rubro-Negro e também no Zé Wellison. Então fica ligado aqui no canal do Luna. Bora falar sobre esse jogador que o Sport já negociou ali no início da temporada. A negociação não foi para frente. O Sport chegou a oferecer milhões de reais para o jogador do Fortaleza e agora temos uma nova informação em torno disso. Mas antes da gente continuar, não esquece de se inscrever aqui no canal do Luan, se é sua primeira vez aqui no canal, e claro, de deixar o gostei nesse vídeo para esse conteúdo ser compartilhado para outros rubro-negros. Também não esquece de passar lá na GoCase, tá aparecendo aí na sua tela, GoCase, patrocinadora oficial aqui do canal do Luna, tem produtos exclusivos do seu time do coração, produtos do Sport, do Fortaleza, do Bahia, do Vitória, do Ceará. Então, vai lá na GoCase e já garante seu produto oficial, tá aparecendo aí, ó, Goluna, usando esse cupom, você acessando também o link da descrição, você vai ter descontos exclusivos. Bora sem mais delongas falar sobre o Zé Wellison, porque uma notícia que vem lá de Fortaleza, uma notícia que vem de lá, né, não surgiu nenhuma informação ainda daqui de Pernambuco, mas é uma notícia que vem de Fortaleza, tô colocando aí na sua tela agora, uma notícia do Lucas Ochoa, que ele é jornalista, enfim, é formado em jornalismo, acompanha, né, a equipe do Fortaleza lá no Ceará, e ele informou, né, que o Sport e Vitória estariam avaliando a contratação de Zé Wellison. E aí ele reforça que o Sport buscou a contratação do jogador no início da temporada. Só recapitulando o que foi que aconteceu no início da temporada. O Sport teve uma longa negociação com Fortaleza em torno do Zé Wellison. E realmente foi uma longa negociação. O clube foi atrás de contratar o jogador. O clube teve interesse, inclusive mandou proposta, mandou contraproposta e não deu em nada. O Zé Wellison, que não é um titular absoluto lá no Fortaleza, mesmo sendo uma peça mais importante lá, ele não é um titular absoluto, e aí o Sport tentou buscar essa contratação, né, apesar dele ser uma boa peça, e essa negociação não foi para frente, inclusive o Sport chegou a investir ali, né, tentar investir, melhor dizendo, cerca de 5 milhões e meio de reais no Zé Wellison, e essa negociação não avançou. E aí, segundo o Lucas agora, tanto o Sport e o Vitória estariam disputando praticamente essa negociação do Zé Wellison, avaliando e, consequentemente, tendo essa disputa aí internamente pela contratação do jogador. Lembrando que aí eu vou dar uma opinião também. Isso pode ser algo muito inicial. O Sport pode ter mantido, sim, o interesse no Zé Wellison, que cá entre nós seria uma ótima opção ali para a volância do Sport, né? Talvez hoje para compor o elenco ali, para ser uma peça para chegar e acrescentar ainda mais no elenco. Isso é muito importante. E também o Leão contratou aí volantes, o Leão que está em busca de novos jogadores, e o Zé Wellison seria esse nome que chegaria para ajudar o Sport. Porém, até o momento, eu prefiro tratar como um rumor, tá? Eu prefiro tratar como um rumor até ser confirmado, né? Tem aí a informação do Lucas, e eu estou trazendo aqui a informação do Lucas, porque tem que trazer os dois lados aí da situação, mas nesse momento eu prefiro tratar como um rumor, porque o Sport ainda não teve nenhum interesse, né, novamente no Zé Wellison, que foi confirmado de forma oficial, né, num grande veículo aqui de Pernambuco. Essa informação veio de lá de Fortaleza, que inclusive pode ser verdade ou não, ou pode estar numa negociação em estágio inicial, ou pode estar numa situação apenas de conversas, mas isso pode ser considerado ainda um rumor. Mas segundo o Lucas aí, o Sport reavalia, né, melhor dizendo, reavalia, ele botou avalia, mas reavalia essa contratação do volante Zé Wellison. E aí, muita gente vai dizer, nossa, Vinícius, você acha que o Sport não pode contratar o jogador agora, né? Teria que esperar ali até a janela do meio da temporada, apesar de ainda ter acabado recentemente os campeonatos estaduais, tem a janela do meio da temporada ali em junho, né? Que o Zé Wellison poderia chegar. Vai depender muito, né? E aqui falando que se essa negociação realmente for para frente, como vai ser essa negociação? Vai depender muito de como o Zé Wellison vai chegar para esse jogo, para esses jogos do Fortaleza. Como o Zé Wellison vai ter essa rodagem no elenco do Fortaleza, se ele vai ser uma peça que vai entrar, se ele vai ser uma peça que vai contribuir, se ele vai ser um jogador que vai acrescentar a esse time do Leão do PC. Vai depender muito desses fatores, porque muito provavelmente no início da temporada, lógico que o Vojvoda tem sempre aqueles jogadores que podem ou não ajudar, mas o Zé Wellison sempre foi um jogador que, apesar de não ser titular absoluta, ajudou. Então é normal que ele queira avaliar o jogador, principalmente no momento que o Fortaleza não vive uma boa fase. Então ele vai ter que buscar alternativas ali nesse momento dentro do próprio elenco. Eu acho que isso também tem que ser avaliado, porque teve essa observação. Já no meio do ano, como eu disse, depende muito dos fatores, de como vai estar a temporada do Zé Wellison lá. Mas eu acho que seria uma negociação mais tranquila para o Sport do que no início da temporada, justamente por esses fatores que eu falei. E querendo ou não, o Fortaleza tem um bom elenco e não seria problema aí,
nessa negociação do Zé Wellison, ao meu ver, para o Sport Fortaleza. Provavelmente o Sport teria que gastar aí alguma situação financeira, o Fortaleza muito dificilmente, também aqui dando uma opinião, muito dificilmente liberaria de graça o Zé Wellison, isso não iria acontecer, tá? Então, esperar para ver como é que o Sport, que já fez diversos investimentos na temporada, que já contratou o Carlos Alberto, que já contratou o Rodrigo Atencio, que já contratou outros atletas, como o Sport faria esse orçamento para contratar um volante aí do Zé Wellison, que também é um volante que já é experiente, mas ao mesmo tempo tem uma rodagem muito interessante do futebol brasileiro, inclusive foi bem no próprio Sport, inclusive tem passagens por grandes clubes como Atlético Mineiro também. Então, é um volante que eu acho que seria uma baita de uma contratação. Uma coisa que eu coloco aqui também de forma negativa é que o Sport acaba insistindo muito no Zé Wellison. Né? Se essa informação se confirmar futuramente, o Sport está insistindo demais. Desde o início do ano, o Sport foi no Zé Wellison, voltou, mandou contraproposta, como eu falei no início do vídeo. E agora parece que o Sport está atrás novamente do Zé Wellison. Então, assim, cria, né, uma certa insistência no jogador que até o momento pode dar até um desgaste nessa situação, nessa negociação, algo que poderia ser para o ano que vem, algo que poderia ser para esse momento também, mas cria um desgaste muito forte do Sport estar sempre atrás desse atleta, porque também tem que ver o interesse do atleta, né? Até que ponto o Zé Wellison toparia vestir a camisa do Sport novamente? Até que ponto o interesse do jogador em querer jogar em outra equipe sem ser o Fortaleza nesse momento? E até que ponto não tem outros clubes do Brasil, além de Sport e Vitória, atrás do jogador, ou pelo menos sondando o jogador. E aí, óbvio que o Fortaleza vai querer quem é que pague mais, porque ele não vai sair de graça, como eu falei. Então, tem todos esses fatores que prejudicam não, né? Complicam, melhor dizendo, essa negociação do Sport, essa possível negociação do Sport com um atleta, que eu já disse e repito novamente, é um atleta que eu acho que seria uma grande contratação, um jogador que chegaria ali agora para compor o elenco, porque eu não vejo ele tirando essa vaga do Rivera, tá? Não vejo o Zé Wellison nesse momento do Fortaleza, inclusive ele não vem sendo titular absoluto, como eu disse, né? Vem sendo uma das opções lá do banco do Fortaleza, e esse é outro fator que me pega também, né? O cara poderia ter vindo no início da temporada para ser titular no Sport naquele momento que o Sport não tinha nenhum volante, e isso não aconteceu. Então, pega também essa questão, como eu disse, do interesse do atleta e até o interesse do Fortaleza. A gente sabe que o Sport Fortaleza tem boas relações, como foi a negociação com o Romarinho e com outros jogadores também do clube, mas nesse momento a gente não consegue avaliar o que seria essa negociação do Zé Wellison. Mas eu quero saber, o torcedor do Sport, coloca aí nos comentários o que você acha sobre essa possível negociação que o Lucas traz, né? E aí o Sport, só completando, o Sport teria essa disputa com o Vitória, que é uma grande equipe, né, que hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro e também tem uma situação de investimento muito positiva nessa temporada. Então, tudo isso é o que a gente pode avaliar dessa possível negociação. Mas, torcedores do Sport, coloca aí nos comentários o que vocês acham em torno dessa possível negociação, desse possível interesse do Sport com o meia Zé Wellison. Leão que entra em campo nesta quarta-feira diante da equipe do Altos e no sábado já estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse é outro fator, tá? Se o jogador fizer 7 jogos na primeira divisão, ele não pode atuar por outra equipe. Então, talvez essa negociação, esse desfecho do Zé Wellison, pode sair bem rápido. Pode sair até rápido, porque a gente vai depender ali quando chegar no 6º e 7º jogo, se o Zé Wellison vai estar ou não à disposição do Fortaleza. Isso a gente já dá para ter uma base de que se o jogador vai permanecer ou se o jogador vai sair. E aí também vai depender muito do que o Sport vai propor, vai depender muito do que o Leão pode buscar, não só com o Zé Wellison, né? Eu creio que o Sport não tem apenas essa opção de volante, não é possível que o Sport tenha apenas essa opção de volante, que é o Zé Wellison. Espero que tenha outras opções aí para contratar, para reforçar esse elenco no meio do ano, que isso deve acontecer, porque acontece com todos os times, todas as equipes se reforçam ali no meio da temporada, e aí a gente vai acompanhar. Lembrando, repito novamente, antes de encerrar esse vídeo, que a negociação deve ser tratada nesse momento como um rumor. Ainda não foi confirmado por ninguém aqui da imprensa pernambucana e foi apenas uma informação que surgiu lá em Fortaleza, uma negociação que surgiu lá no Ceará. Beleza? É isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!